de fato a pornografia é um problema que precisa ser levado a sério. Mesmo no seu mais tímido escalão, ela precisa ser levada a sério. Porque a partir do momento que você absorve isso como uma prática da sua vida, ela tem potencial para destruir a sua vida completamente. E não apenas aqui, mas também na eternidade, como mencionada por Jesus. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, indo para o texto bíblico, para que então falamos o que Deus pensa sobre a pornografia, sobre o adultério, e como Ele espera que nós reajamos a esse problema, eu quero que você preste atenção no texto que nós lemos. No texto que nós lemos de Mateus 5:27, Jesus ele vai dizer o seguinte: o que foi dito? Não adulterarás. O que foi dito? Não adulterarás. Quando Deus disse isso ao povo, obviamente que a expectativa que Deus tinha do povo é que o povo tivesse quebrantamento o suficiente para compreender o que de fato ele estava dizendo e os desdobramentos do que ele estava dizendo. Ele disse: não adulterarás. O que o povo entendeu? Ou melhor, o que na verdade o povo quis entender? O que o povo quis entender é que nós podemos tudo. Só não podemos fazer sexo fora do casamento. Ao ponto, por exemplo, de eu atender um casalzinho de namorados uma vez, enfim, é um dos vários que eu atendi mais ou menos essa mesma história, de eles chegarem para mim e falarem: pastor, e aí, como tá? Tudo bem? Eu perguntar para eles: e aí, como está o namoro de vocês? Não, está tudo bem. E eles vieram, enfim, procurar ajuda porque o namoro deles estava ruim, estavam brigando demais, enfim, estavam projetando o casamento, estavam brigando demais. E aí eu perguntei para eles: aí, está tudo bem? Eu falei: não, está tudo bem e tal, mas é porque ela tem muito ciúme. Tem muito ciúme? Tem muito ciúme, e a gente vive brigando por causa de ciúme. Deixa eu te ensinar uma técnica de vida. Na maioria das ocasiões, o ciúme, ele é proveniente de uma concepção, de uma ideia de possessão, que na maioria das ocasiões é proveniente de intimidade que foi usufruída antes do momento. Então, normalmente, quando algum casal fala sobre ciúme, quando no namoro, a pergunta seguinte que eu faço é: e como está a vida sexual de vocês? Como que está isso para vocês? E aí eu lembro que esse menino olhou para mim e falou: não, pastor, é difícil, mas está de boa. E aí eu perguntei, vamos lá, vamos ser mais claro, quanto de boa? Eu falei: não, pastor, rola uns amassos, a gente de vez em quando cai lá no sexo oral, mas não houve penetração. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei: cara, você realmente acredita que o que Deus estava esperando de vocês é que vocês não penetrassem antes do casamento? Você acha que a expectativa de Deus se resume a isso? Quando Deus fala sobre o adultério, quando a Bíblia fala sobre a fornicação, ela não está falando sobre, basicamente, algo que você faz aqui fora, mas é algo que você faz aqui dentro. Portanto, casais que ainda não casaram devem compreender que intimidade é reservada para o casamento. Por exemplo, casais de namorados que dividem dinheiro como se fossem casados, estão errando. Por que estão errando? Porque isso é algo do casamento, isso não é algo do namoro. Casais de namorados que um dorme na casa do outro, estão errando. Por quê? Porque isso é coisa de casal, não de namoro. Você sabe por que a cama de casal é chamada cama de casal? Porque é para casal, casado. Casais que extrapolam na sua intimidade
estão usurpando aquilo que não é o momento de se viver. E sabe, eles quiseram entender que aquilo que a Bíblia estava dizendo era que somente não deveria haver sexo fora do casamento. Eles ignoravam a fornicação, eles ignoravam o adultério precipitado, eles ignoravam o flerte, eles ignoravam o romance fora do casamento, eles ignoravam todas as outras coisas, pensando que isso não era adultério, ou melhor, não era um bobinho. Ninguém aqui é bobinho. Na sã consciência, você sabe que lugar de solteira é na casa da mamãe. Sabe ou não sabe? Ninguém aqui é bobo. Você sabe. Mas a questão não é o que nós sabemos, mas é o que nós queremos entender. E o que eles queriam entender era que somente o fato sexual era que de fato era pecaminosa. Mas o que Deus queria que eles entendessem? O que Deus queria que eles entendessem é que Ele não estava falando sobre ato sexual, mas que Ele estava falando sobre coração. Por esse motivo, o que eu quero que você perceba nessa noite é que o problema da pornografia, o problema do adultério, sobretudo e antes de tudo e acima de tudo, não é um problema meramente comportamental. Depois se transforma em problema comportamental. Mas antes de tudo, o problema do adultério, o problema da pornografia, o problema do vício do sexo é um problema de coração. E se você não resolve o problema do teu coração, você tampouco resolverá o problema do teu comportamento. Antes de resolver e tomar ações para lidar com o teu comportamento, é necessário que você averigue o teu coração. Por que eu afirmo isso? Porque Jesus, Ele diz no texto que nós lemos, que qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Em seu coração. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, ainda vai dizer: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Deixa eu traduzir o que Pedro está dizendo. Seus olhos estão cheios de adultério. Em todo lugar, olhando bunda, olhando peito, em todo lugar consumindo isso. Por quê? Porque vocês nunca param de pecar. Iludem os instáveis. Sabe o que Pedro está falando aqui? Chaveco. Chega naqueles que são instáveis, carentes, para então satisfazer os seus próprios prazeres. E tem um coração exercitado na ganância. Ou seja, Pedro está dizendo que o problema dos olhos cheios de adultério, na verdade, começa num coração ganancioso. Num coração distante de Deus. Num coração que não ama a Deus como deveria amar. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas se você quer vencer o pecado da pornografia, do adultério, primeiro de tudo, você precisa resolver o teu problema com Deus. Porque acima de tudo, é um problema do quanto você ama a Deus. Por que eu afirmo isso? Vou dar um exemplo da minha vida. Semana passada, na quinta-feira à noite, eu estava pregando em Maringá. E na quinta-feira de manhã, de madrugada, eu estava viajando para Belo Horizonte, porque ia pregar lá no interior de Minas Gerais. E aí no voo para Belo Horizonte, de boa, lendo a Bíblia, ouvindo um som. De repente entra uma loira no avião. Ela entrou, passou e ficou olhando para mim. E eu vi que ela ficou olhando para mim. E eu não fiquei olhando para ela. Aí ela entra no voo, o voo segue, vira que segue. Aí de repente a aeromoça vem e me cutuca. Uma moça ali pediu para te entregar um bilhete. E aí eu abri o bilhete,
Aí estava escrito no bilhete: imagina nós contando para o nosso filho que nós nos conhecemos num avião. E quando eu abri o bilhete, a minha reação espontânea foi exatamente essa. Eu abri o bilhete e eu ri. E eu falei: caraca, velho, eu já tenho filho, ela não sabe. Mas tirando esse fato, algo que se comprovou naquele momento é algo que diz respeito ao meu coração. Enfim, tinha um número dela lá e tinha mais alguma coisa que eu não lembro o que era. E quando eu olhei para aquilo, sabe quando você olha para algo e você diz: eu até poderia, mas eu não quero. Por quê? Porque tem a ver com coração. Não tem a ver com libido, não tem a ver com desejo, mas tem a ver com quem você ama. E talvez você diga: ah, pastor, é porque você ama a Lari? Amo. Mas mais do que a Lari, eu amo a Deus. E isso não se cogita, não por meu amor pela minha esposa, até porque talvez a gente poderia estar num dia ruim, que não era o caso. Mas a gente poderia estar num dia ruim. Mas o meu amor por Deus é uma âncora que me mantém seguro. Por isso que eu quero que você perceba, meu irmão, é que se de fato você quer vencer a pornografia, quer vencer o adultério, antes e acima de tudo, você precisa arrumar o teu relacionamento com Deus. Você precisa arrumar o teu coração com Deus. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, falando acerca de uma profecia do Novo Testamento, dizendo: darei a eles um coração não dividido, e porei neles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Que aquele coração cobiçoso, adúltero, aquele coração dado à pornografia, agora foi substituído por um novo coração. E esse coração, por mais que possa ser tentado, e obviamente que vai ser tentado, ele ama a Deus. E a pergunta que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, é se você ama a Deus de fato. Se teu coração pertence a Ele. Se a tua vida pertence a Ele, se de fato você depositou toda a tua história nele. Talvez você fique se perguntando: pastor, qual é a relação entre adultério, pornografia e cristianismo? E eu respondo para você: toda. Sabe por quê? Porque o adultério e a pornografia é algo que acontece no coração. E cristianismo é algo que acontece no coração. Portanto, tem a ver plenamente uma coisa com a outra. E a pergunta que eu te faço é: quem é o dono do seu coração? Com isso, obviamente que eu não estou dizendo que se você tem o teu coração devotado a Deus, entregue a Ele, você não vai ter lutas nessa área. Mas o que eu estou dizendo é que você só poderá vencer nessa área se teu coração pertencer a Deus. Antes de lutar contra a pornografia, averigue o teu amor por Deus. Você não vencerá o pecado do adultério sem antes amar mais a Deus do que a pornografia.